Quem vê close É não. diária. É diária. Às vezes a gente se pergunta, 5 horas da tarde, Érica, já almoçou? Não. Kirley já almoçou? Não. Trouxe comida? Não. Que horas vai comer? Não sei. Sabia que você ia dizer. Não sei. Isso aí não tô sabendo. Não sei. Mãe come? Que é comida? Os filhos eu faço comida pra eles comer. Se eu como, eu não sei. É outra coisa. Ô, gente. Meu Deus, e assim a gente já vai dando início no pré-entrevista, né? A gente já começa assim, abalando as estruturas. Começa assim. Nos tons terrosos aqui. Muito paleta, né? Eu ia mandar alguma coisa, um neutro, né? Mas vocês já vieram como já tá ok. É verdade, a gente tem que ir na mesma paleta. É. Mas foi sem querer, isso aqui a gente ainda comentou, falando na mesma paleta para as fotos não ficarem feias. É. E deu super certo, sem Não experimentar. precisamos. Não foi? Uhum. Sintonia. Sintoníssimas. Sintoníssimas muitas vocês estão. Vamos ali. Deixa eu ver só. Tá ok aqui o WhatsApp, vou fechar. Então assim, eu vou abrir me apresentando, aí eu falo com os ouvintes, depois eu venho para vocês. O papo de hoje, estamos aqui com as duas, uma é mãe casada, com 3 filhos, a outra é mais solteira, sejam bem-vindas. Aí, nesse sejam bem-vindas, vocês todo mundo aqui, fica à vontade, né? Uma de cada vez. E depois eu venho com as perguntas, tá, né? Deixa eu ver. Talvez, quando vocês estiverem falando, eu meio que vou dar uma intrometida para retomar uma pergunta. Mas isso aqui, né? Mas então, né? Então, vamos ter o contato. Como a gente está presencial, isso é bom. Porque a gente está se vendo, a gente está se olhando, né? A gente está reagindo, expurgando. Expurgando. Aí fica mais gostoso. Bom, eu já gosto de vocês muito. Tá? No domingo, né, eu agarrei aqui, já Depois ela veio por nós, depois tem que te contar sobre isso também, sobre aquela relação. Olha. E eu sei que a gente não é católica, mas eu trouxe Jesus Cristo Redentor aqui que tá por nós, porque eu ainda não tenho nada assim pra colocar, né, e tal, até porque o espaço é movível, né, tem pessoas e tal, mas Cristo Redentor tá em nós. Amém. É isso. Tamo aí. Eu vou dar o play aqui. Oi, gente! Eu sou a Jane Patrícia e esse é o 6º episódio da 2ª temporada do podcast Papo Cabeça. Como você está se sentindo hoje? Qual é o seu mood do dia? Como é que tá o agostão de Deus por aí? Tá na metade do ano, hein? Daqui a pouco é Natal. Como é que tá aquela listinha que você preparou no início do ano, Réveillon? Tá sendo cumprida? Tá ok? Não tá? Vamos revisar os pontos, riscar outros da lista que a gente já viu que não vai dar certo. 4 meses e estamos chegando aí no nascimento de Jesus. Bom, no nosso papo de hoje, teremos 2 convidadas ao mesmo tempo. A primeira vez na história desse podcast que a gente vai ter 2 pessoas ao mesmo tempo entrevistando. É aprendizado pra mim aqui, pra elas que a gente vai fazer um negócio. São 2 mulheres pretas, poderosas, que uma se chama Érica Moura e Kirley Silva. Ambas administram juntas um espaço de beleza lá no Bela Vista. Érica é casada, mãe de 2 meninas e um menino, que eu ainda não conheci, mas pretendo conhecer. E a Kirley é mãe solteira, a Lolo, de 8 aninhos. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso Papo Cabeça! Muito feliz de estar aqui com você, muito feliz por este convite e ansiosa para o nosso papo. Uau! Gente, boa tarde. Feliz demais em estar aqui hoje. Jenny, obrigada pelo convite. Muito obrigada. Estou muito feliz. E é isso, Papo Cabeça. Vai ser muito divertido, vai ser sensacional. Espero que gostem. Eu também espero muito. Tô ansiosa também pelo nosso papo que vem por aí, meu Deus. Bom, meninas, se apresentem
contem um pouquinho sobre quem é você. Pode começar, Érica, por favor. Vamos lá. Eu sou a Érica, tenho 39 anos, mãe de 3 crianças, uma de 16, uma de 7, uma de 5. E sou formada em gestão financeira, 12 anos trabalhando com gestão financeira, área de rotina de escritório, contas a pagar e receber, focada sempre nisso. CLT, né? E depois da maternidade não consegui mais voltar ao trabalho por conta das crianças, né? Por conta da maternidade mesmo. Sou cristã, casada há 9 anos. E depois a gente entra nesse papo do empreendedorismo. Tá bom. Mas essa sou eu. Prazer, Érica. Prazer. Eu sou Kiley Silva, 29 anos, sou mãe solteira da minha pequena Lorena de 8 anos, quase 9, uma mocinha, como ela mesma fala, cristã. Trabalhei durante 15 anos no CLT. Deus veio trabalhando no meu coração e na minha vida para sair dessa vida do CLT para entrar no empreendedorismo. Uau! Nossa, gente, vocês já falaram pra vocês que vocês têm uma voz de locutora, uma voz assim potente, de cantora? Não, acho que você é contralto e acho que você também. Ah, porque vocês têm uma voz potente. Um coral. Um coral black. Coral black. Um coral black, entendeu? Eu gosto. Uma voz assim, gostosa de ouvir. Mas nós vamos falar, nossa, vamos fazer uma dublagem. Uma dublagem. Não é? Um negócio bonito. É isso. Assim, vocês, pra mim, eu conheci a Érica, eu já conhecia de alguns anos atrás, de outras vezes que eu vim pra São Paulo, mas a Killer eu conheci esse ano, lá na MLA já. E, Érica, desde que eu conheci você, a sua família, né, lá na Paulista, que foi o nosso primeiro encontro assim, eu já falei, gente, que legal, que amor real que esse pessoal tem. Né, assim, todo a MLA, mas vocês têm um negócio a mais, assim, vocês vão mesmo, vocês olham no olho mesmo, vocês abraçam suas meninas. Gente, a Valentina e Dandara, ela chega na gente mesmo, em qualquer um que chega ali na roda e abraça mesmo. E olha e fala, oi, Jesus ama você, e dá um copo d'água, e dá um papel pra você com a cara, e ajuda e vai. É um servir muito extraordinário, raro, né, de se ver por aí. E aquilo eu conheci lá na MLA, lá nos cultos. E desde que eu bati o olho nela assim, falei, nossa, ela é bem cacheadinha, ela parece comigo. Eu já me vi assim de irmã, sabe? Eu já falei, ai, parece minha irmã. Se eu tivesse uma mais da minha idade, seria mais ou menos assim, né? Porque minha irmã é mais velha do que ela tem idade pra ser minha mãe, assim. Tinha muitas pessoas que viam a gente na rua e falavam, perguntavam se eu era filha dela. Por mais que eu não fosse branca, né, ela preta, mas a gente tinha essa parecência, assim, né? Porque minha mãe é bem mais velha, minha mãe já tem 68 anos. Então eu vi assim aquele, minha irmã. Aí você falou pra mim que você tem 29. Eu falei, mas ela é mais velha ainda. Porque eu fiz 28 esse ano, né? Então quando eu descobri isso, eu falei, nossa, ela não parece, porque ela tem uma menina, uma jovialidade no ser, na essência toda. E você me mandou as fotos, né? Vocês mandaram as fotos pra publicação. Aí eu olhei suas fotos e falei, gente, ela parece estar com fluido nessas fotos. Não, mas a pele dela é assim mesmo. A pele dela é clarinha assim mesmo, porcelana mesmo. E, gente... Isso é bom. É de tudo, é tudo. A melanina, né? É isso! Quem tem melanina tem tudo. Quem tem melanina tem tudo. É isso aí. O nosso tema de hoje, do nosso Papo Cabeça é: não é clichê ser mãe empreendedora. Vamos todos juntas? Não é clichê ser mãe empreendedora. É isso aí, gostei, igual o Gabi. Vamos fazer assim. É isso. Vamos fazer assim. Né? Então vocês já falaram um pouquinho sobre vocês. Eu acho que os nossos ouvintes já estão aí se entendendo, né? Quem for ver os cortes lá depois vão falar, nossa, é mesmo, ela é assim, gostei daquele cabelo, gostei daquele vestido, né? Vão falar, eu gostei delas, né? Vou seguir lá no @. Inclusive depois no final a gente vai vender nosso peixe. Tá bom. Tá bom. Meninas, eu já falei como eu conheci vocês, mas e vocês? Como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos no MLA, na igreja onde frequentamos. Aqui ele chegou
com o Davi, que é o irmão dela, e a Lorena. Eu achei que os dois fossem filhos dela, mas depois eu descobri que o Davizinho é irmão, que é ela que cuida. Nossa! E a gente teve uma identificação muito de início mesmo, imediato. Nossa identificação foi de irmãs mesmo, sabe? Eu por ser mais velha, aquele cuidado de abraçar a família, sabe? Que eu vi que estavam vindo machucados. E ali iniciou uma amizade muito pura e verdadeira. E a gente foi trocando. E às vezes eu testemunhava algo sobre a minha vida, sobre trabalho, sobre a minha vida profissional na igreja, e ela super se identificava, porque ela passava pelas mesmas coisas. A gente tem muitas coisas em comum que a gente ainda está descobrindo. E isso foi curando ela, esse lado profissional meu sendo curado foi automaticamente curando o lado profissional dela também. E isso criou uma amizade e a gente foi se descobrindo, até que quando eu decidi empreender, eu descobri que ela também estava tentando empreender, mas ainda estava no CLT. E a gente foi se encontrando e deu super certo da gente começar o empreender sendo mãe juntas. Que legal. Como foi seu ponto de vista, assim, desse encontro de vocês? Como é que foi? Cara, foi incrível, porque no momento que eu conheci a Érica, eu tava vivendo algo que eu nunca tinha passado. Foi logo, acho que 1 ano e pouquinho depois da pandemia. Né? E desde então, eu havia saído do CLT, eu tinha sido mandada embora de um lugar que eu tinha trabalhado há muito tempo. E na época eu estava em um relacionamento abusivo, que a pessoa não queria que eu trabalhasse fora, queria que eu me dedicasse dentro de casa, a minha filha, que não é o pai da minha filha em si, mas era uma pessoa que queria que eu fosse uma dona de casa, mas é algo que não combina comigo, sabe? Eu trabalho desde os 14 anos de idade, então foi muito difícil passar por isso. E no momento que eu conheci a Érica, eu estava passando por essa tribulação na minha vida, querer trabalhar fora, mas o relacionamento em si me atrapalhava um pouco. E teve um encontro na casa da Érica, da nossa igreja, que é o Inside, que a Érica abriu, né, sobre a vida dela profissional, que ela sempre trabalhou, que estava sendo um momento difícil para ela estar ali, deixar tudo nas costas, digamos que nas costas do Choco, e ela não poder estar ajudando porque estava cuidando das crianças. E sabe quando você se espelha na pessoa? A minha história estava sendo contada por outra pessoa, e eu me identifiquei muito ali naquele momento por ela, sabe? As lágrimas correram, eu chorei muito, eu agradeci muito para ela depois, porque eu senti que eu não estava sozinha naquele momento, sabe? E foi muito bom. Foi muito bom ouvir isso de outra pessoa que estava passando pela mesma coisa e estava meio que sem saber o que fazer naquele momento. E foi assim que eu me senti naquela hora, abraçada pela Érica. Nossa, que legal você contar isso. Parece que tá se emocionando aí já, né? Quando a gente se lembra, né, do momento, a gente vai vivendo de novo, né? Vem as emoções novamente. E enquanto você falava, não lembro se você falou exatamente, mas eu percebi traços de independência em você, né? Você falou que não se enxergava assim, tipo, não nasci pra isso, eu não vou ficar aqui. Por mais que eu saiba que eu tenho a responsabilidade de cuidar da minha filha, mas eu não preciso estar dentro de casa, presa a ser uma dona de casa, porque também é uma profissão, a gente não pode colocar como clichê. Existe a profissão de secretária do lar, faxineira, enfim, todas, né, regulamentadas. Mas você se viu na posição de não preciso disso, não é esse o meu ideal, eu vou fazer o que é o meu ideal. Claro que dentro dos propósitos de Deus, querendo sempre melhor a vida e a abundância, não é? Então eu vi essa independência em você, por mais que isso agora é como eu vejo, né? A gente vê aquele assim, bem mocinho, assim, toda frágil, gente, ela tá assim, com o rostinho assim e tal, ela toda singela, mas ela tem essa força por dentro, né? A sua fala, ela demonstra isso, essa sua independência, essa sua vontade de ir lá e fazer sempre o melhor pra você e pra sua filha. Isso tá bem claro, né? E a Érica também, essa pessoa que vem como essa irmã mais velha, e é mais nova que a minha irmã. Minha irmã é mais velha que você. Né, Chia? Chia, né, guria feia, guria feia.
Irmã mesmo, isso aí, ela é mais velha do que eu. Nós somos de pais diferentes. Mas eu tenho muito amor por ela, assim. Eu vejo ela como a minha segunda mãe. Eu vejo você com esse cuidado ali com os membros do MLA, né? Com os irmãos do MLA. Assim como você foi pra ela, você é pra mim, assim como para outros também. Né? Então, muito feliz de saber esse negócio. Porque é só você ouvir, eu gosto de ouvir muito. Eu gosto de ouvir as histórias, os detalhes que você falou, já se emocionou, já quase quis chorar também. Porque é mesmo, gente. É sorrir com os que estão sorrindo e chorar com os que estão chorando. Eu trago isso como lema de vida, porque a gente se torna cada vez mais humano e mais como Cristo, né? Ai, que lindo, isso não estava escrito. Mas também ficou lindo. Ficou lindo. Meninas, como surgiu essa ideia de montar um espaço juntas, né? Você falou que estava com essa ideia de montar alguma coisa, você descobriu que ela também estava. Mas como foi o clique? Qual foi o... Tipo, quem foi até a outra? Como é que foi isso daí? Quem deu o primeiro passo? Então, só voltando um pouquinho à sua pergunta sobre independência, eu queria comentar um pouquinho sobre mim. Porque essa questão da independência na minha vida também sempre foi muito aflorada, porque eu sempre cresci ouvindo minha mãe falar: nunca dependa de homem, sempre trabalhe para ter o seu dinheiro. Então isso estava plantado dentro de mim. E a partir do momento que eu me vi em casa, sem uma renda, só dependendo do meu esposo, tendo que cuidar de 3... Eu nunca quis isso pra mim, né? Se fosse pra pensar, Érica, qual o seu ideal de futuro? Não queria ser só dona de casa, só mãe, ali dentro de casa, né? Então eu sempre fui muito independente. E quando eu casei, essa independência era a mais, ela era muito a mais. Então aí eu vi Deus puxando a cordinha e falando: aí, volta. Porque era assim: eu preciso pagar tal coisa. Aí eu falava: eu já paguei. Precisa comprar tal coisa, eu já comprei. E aí, ao mesmo tempo que eu via eu querendo sair desse lugar de dependente do meu marido, eu via Deus me colocando como dependente dele. Então, eu estava exercendo um papel que não era o meu, eu estava deixando o meu marido ser o sacerdote do lar. E aí eu vi um cuidado de Deus durante esses 7 anos, muito intenso, assim, de falar: olha, não é assim, não é você que tem que fazer isso, esse não é o seu papel. Isso é para o seu marido fazer. E um tratado nos dois lados, né? Ao mesmo tempo, de Deus provar também para o Choco que ele era sim possível, ele era sim capaz de prover a família dele, não só dependendo de mim, entende? Então foi um tratado dos dois lados ali e foi difícil. Foi bem difícil, mas ao mesmo tempo é o que aquele falou, eu me via Deus me tirando a ideia do CLT, porque ele tinha algo a mais. Os meus sonhos era voltar para uma sala de escritório, ser financeiro eternamente, porque era o que eu já tinha experiência. Mas Deus estava ali falando: não é hora de você ser mãe. Onde eu ia, eu escutava isso: é tempo de ser mãe, sossega, não adianta. Mas nem para entrevista para gastar a condução, eu falo que me chamavam, sabe? Porque não era para ser. Era eu teimando de um lado e Deus me segurando do outro, e foi muito claro isso para mim. E aí hoje eu consigo entender que era Deus também tirando a ideia de CLT da minha cabeça. Eu tenho um empreendedorismo para você. Você vai cuidar das suas filhas agora, que elas são pequenininhas, é tempo de ser mãe, e lá na frente a gente vai organizar para ser empreendedora. Então foi tudo ao mesmo tempo, e Deus foi tratando ali nessa questão da minha independência, que era demais. Nossa. E daí, mas quem deu o primeiro passo falar: bora abrir um negócio? Essa questão do primeiro passo fui eu também. Aí, ó. Foi assim, começou numa conversa bem aleatória, né? A Érica, ela já teve um espaço lá atrás, numa conversa nossa, ela ficou com um pouco de medo de continuar, porque ela tinha uma parceira na época que desistiu. Aí ela acabou que ficou sozinha e ficou com medo. Nisso a gente conversando, né? Lá na igreja, a gente estava conversando nesse dia e já florou as ideias na cabeça, né? Mas na época eu estava começando no lugar onde eu estava trabalhando na época. A mesma empresa que eu trabalhei há um tempo atrás, eu voltei para essa empresa, né? Recentemente. E conversando com a Érica, veio a vontade, né? De querer entrar no ramo da beleza. Porque na pandemia eu fui mandada embora, como eu falei pra você, e comecei a trabalhar com roupas, né? Foi muito bom. Só que da mesma forma que ela teve o medo de continuar com a empresa dela sozinha na época, eu também fiquei, né? Porque, poxa, não tem mais pandemia, então
ninguém vai querer comprar mais roupa online. Então, eu desisti, acabou ali pra mim e parei com aquele sonho, tipo, parei. Foi quando voltei a trabalhar no CLT, aí foi na época que eu e a Erika nos conhecemos e começamos a conversar. A Erika estava iniciando o curso dela, né, na época, e falei, Erika, eu sei fazer umas unhas, fiquei um tempinho aí aprendendo, mas não fiz nada de curso, né, foi só algo de curiosidade mesmo. Aí ela, por que você não faz o curso, então a gente conversa? Aí ficou nisso, né, não tocamos mais no assunto. Aí eu tinha feito durante a pandemia, eu falei, não, eu preciso voltar a trabalhar, mesmo que não seja numa empresa, porque as meninas estavam adaptando ainda na escola, aí veio a pandemia, aí eu parei de novo, essa questão de procurar emprego. Aí minha irmã falou, por que você não faz um curso de algo que você goste, pra você trabalhar pra você? E ali me veio um start, eu falei, vou fazer. E eu sempre fiz sobrancelha da minha tia, da minha mãe, da minha irmã, limpa minha sobrancelha no almoço de família, aí eu sempre fazia. Eu falei, eu gosto de fazer sobrancelhas, eu vou fazer o curso. Aí na pandemia eu fiz o curso e comecei a atender em casa, só que minha casa é muito pequenininha, então não dava, tinha as crianças, às vezes as pessoas não querem, né, você vai fazer uma divulgação no Instagram, mas onde você atende? Na minha casa, não é legal, não é um ambiente profissional. E ali aquilo foi me desanimando, eu falei, acho que ainda não é tempo, e aí eu orando a Deus, pedindo o tempo certo, né, na vontade dele sempre, e aí disso passou mais uns 2 anos até eu conhecer a Kirley. E aí eu tinha parado de novo com a sobrancelha, e aí depois de 2 anos, acabou a pandemia, e aí eu conheci a Kirley e eu falei pro show, amor, agora eu preciso fazer algo, mas eu quero fazer um serviço a mais, né, poder oferecer algo a mais, porque como na minha cabeça eu ia alugar algo sozinha, né, eu falei, eu preciso dar o primeiro passo. Se eu não fizer o ordinário, Deus não vai fazer o extraordinário, se eu ficar aqui parada. E aí eu falei, eu vou fazer mais um curso para eu ter mais um serviço para oferecer. E aí eu fiz o de extensão de cílios. Então eu já tinha extensão de cílios e sobrancelha. E eu falei, e agora eu vou começar a procurar um lugar. E eu orei, comecei a procurar um lugarzinho e encontrei um lugar para alugar, num aluguel que cabia ali no meu bolso, mesmo não tendo renda, né, cabia no bolso do meu marido, que é o nosso dinheiro, né, lá não tem essa de meu dinheiro, seu dinheiro. E eu falei, vamos alugar esse lugar, um lugar super pequeno, e aí eu aluguei. Dei esse primeiro passo, falei, vamos alugar. Aluguei o espaço e montei tudo direitinho, comecei a atender sozinha. E aí eu aqui com aquele, Kirley, lá tem um espacinho que dá pra você atender sua unha, vai fazer seu curso. Juntas vai ser mais barato ainda, vamos dividir o aluguel e vai dar tudo certo. É tanto pra mim, tanto pra você. Você me ajuda, eu te ajudo. E aí aquilo começou a mexer com ela também. E aí enfim, aí eu dei esse passo de alugar o espaço. E aí um dia ela falou, Erika, cansei do CLT, eu vou. Aí eu falei, então vem. E aí ela desistiu do CLT. Porque assim, minha filha, ela, depois do divórcio, né, com o pai dela, ela começou a apresentar epilepsia emocional. Teve algumas crises até os 3 anos de idade dela, depois fez tratamento e parou. Só que eu, como trabalhava fora tipo, eu tinha o auxílio de algumas pessoas, o meu ex-marido, minha mãe, então eles me deram essa força, assim, em si, no comecinho. Foi um tratamento bem longo, mas graças a Deus ela não teve nenhuma crise nesse período. Aí logo depois de 5 anos, que foi algo recente, ela voltou a ter as crises emocionais dela, ataque epilético novamente, e foi um dos motivos que me fez a desistência mesmo do CLT, entendeu? Porque, coloca na cabeça de um supervisor, de um gerente, que você tem uma filha que tem crise epilética e a qualquer momento você tem que sair do trabalho. Eles não vão entender, tipo, na hora, ai, tadinho, não sei o que, ela tá bem, ok. Mas e na prática, assim, tipo, minha filha vai ter um neuropediatra hoje, tem como eu sair mais cedo? Eu ouvi vários nãos. E isso foi me incomodando muito, sabe? Então, no dia que a minha filha teve crise epilética, foi o dia que Deus falou comigo e eu fui no estúdio da Erika. A Erika tava lá, colocando papel de parede, arrumando tudo bonitinho. Eu falei, não, chega. Pra mim não dá mais. Esperei alguns dias, conversei com a galera lá onde eu trabalhava e decidi sair. Aí foi quando eu e a Erika chegamos e conversamos referente à minha entrada no espaço naquele momento. Super pequenininho, mas foi feito pra mim, parece que foi encaixado a minha mesinha, meus esmaltes, meu motorzinho, e era o que eu precisava. Foi ali que começou, naquele momento.
E é isso. Nossa, muito forte. Enquanto você estava terminando a sua fala, eu pensei, o que te prende? Me veio assim, muito explícito, muito claro, o que te prende? O que prende a gente de fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente quer fazer e o que a gente pode fazer? O que está prendendo? Qual é a segurança que a gente está tendo, a falsa segurança até talvez, que nos impede de dar o passo que vai nos levar ao nosso objetivo, ao nosso sucesso, à nossa realização do nosso sonho, né? O que está impedindo você, ouvinte, de fazer o que você quer, seja começar um relacionamento ou terminar um relacionamento, seja sair do seu emprego, ou ir até aquele que você tanto sonha, né? Hoje estamos aqui gravando direto da oficina Cowork aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, um lugar em que eu não imaginava poder estar, mas é uma porta que Deus abriu e eu não vi impedimentos diante de mim. Eu sempre falo com o meu companheiro, o Bruce, eu falo, amor, o jeito que eu vejo a vida é muito, pode até parecer fantasioso, como se fosse uma criança vendo o mundo, sabe, sem impedimentos, sem bloqueios, sem paredes, sem muros. Eu vejo tudo muito sem placa de não pode. Eu não vejo placa de não pode, não vai, não faz. Eu não vejo. O máximo que tem é um pare pro carro ali na esquina, porque você tem que parar, porque vem outros. É isso que tem. Fora isso, não está escrito não mande e-mail para pedir uma colaboração. Não fale com seu chefe pedindo demissão. Tem lei sobre isso? Tem proibições sobre isso? Não é pecado, porque pecado é, né, religioso, mas quando é crime pedir demissão? É crime pedir fim do relacionamento? É crime? Não é crime, segundo as leis dos homens, não é crime. Exato. Então, o que impede a gente de fazer o que a gente pode, com o que a gente tem? Porque eu também sou dessas, né? Faça o que você quer, com o que você tem e quando você puder. Também não vamos ser tanto assim, né? Não vamos ser tão, né? Também não é tão assim. Mas pra gente refletir, eu sempre tenho os meus momentos autorreflexivos e que eu fico, mas por que isso? O que tá prendendo? O que tá impedindo? O que foi? O que tá acontecendo? Medo, né? Medo. O medo para a gente deixa de viver muitas coisas por conta do medo. E uma vez eu vi uma frase e eu me identifiquei muito, que dizia assim, se você não está feliz onde você está, saia, você não é uma árvore. Você não tem raízes ali, tipo, você depende de alguém vir te cortar pela metade e te levar. Não, saia, você não é uma árvore. Às vezes a gente tá... Desculpa, pode Não, só falar. para finalizar. Então, se a gente não dá esse primeiro passo, não faz o que a gente... É o que você falou, não é também sair que numa louca fazendo tudo, não. Mas faça o que você pode com o que você tem. Não espere, a gente não esperou ter um espaço perfeito dos sonhos, tanto que em menos de um mês a gente já está em outro espaço muito maior, 4 vezes maior do que a gente estava. Por quê? Porque a gente estava ali no pequenininho. Então, se a gente não tivesse no pequenininho, o maior não iria chegar até nós. Então, faça o que você tem com o que você pode, naquele momento. No momento que você está, não espere tudo melhorar, porque não, é aos pouquinhos que vai melhorar, né? É aos pouquinhos que as coisas vão acontecendo, mas o primeiro passo você precisa dar. E é o medo que impede que a gente viva coisas extraordinárias. Sim. Às vezes a gente está acomodado, né, com tudo aquilo, né, a comodidade do trabalho, de você saber que você vai ter aquele saláriozinho todo mês, que você vai ter aquilo que você já tem. Então acaba que aquilo que te trava, né, isso foi um dos meus maiores medos, porque eu tinha um salário que eu sei que eu ia ter todo mês. Se eu faltasse, ia ter um máximo desconto, mas eu ia saber o que tem ali. E quando você parte para essa área que você que vai controlar o seu financeiro, que você que vai ter que conquistar o teu público, você vai ter que fazer aquela pessoa gostar do teu trabalho para voltar a cada 15 dias ou 20 dias, é assustador, é muito assustador. Não vou falar pra você que é fácil, porque a gente lidar com essa situação todos os dias. Tem dias que eu e a Erika, a gente não atende ninguém. A gente fica lá conversando, jogando papo fora, organizando vários projetos pra gente poder trazer o cliente.
entendeu? Então é algo que a galera realmente tem medo, de dar esse start, de largar a comodidade para começar a iniciar projetos, sonhos, né, que às vezes não saem do papel, né? Então é bem complicado mesmo o start. O start, né? O partir, o ir, começar, fazer ações. Enquanto vocês falavam desse momento de pandemia, eu até anotei aqui, porque eu também tenho uma fala sobre como estava a minha vida na pandemia. Eu também estava com sonhos no tempo da pandemia, e agora vamos todo mundo aí lembrar o que estava fazendo na pandemia. Talvez tenha sido uma tragédia para você, na sua família você deve ter perdido alguém, mas para quem não perdeu e também cultivou sonhos e teve que parar pela pandemia, pensa agora se você não pode começar a refazer aquele projeto. Né? Durante a pandemia, eu estava me preparando para vir para São Paulo. Eu tive muitas tentativas de vir para São Paulo e me estabelecer aqui. Saibam agora! Tive outras tentativas de vir para cá e me estabelecer e formar carreira e profissão, né? Mas de todas as outras 4 vezes não deram certo. Mas eu não desisti. Todas as minhas escolhas, erradas ou certas, mas todas as decisões que eu tomei, né, que eu fiz, ações, me trouxeram até aqui no dia de hoje. É o não desistir, é o ir, é o fazer. Então, eu estava, né, bem início mesmo, que era 2019 ali, o cenário que eu estava, final de 2019, iniciando 2020, eu estava com o projeto de vir para cá, e eu estava com um contrato com uma agência de modelo. Eu tinha até agência de 2 anos. Eu cheguei a fazer o book, né? Eu fiz 2 trabalhos, um de calça e um de camiseta. Foi feito. Mas por conta da pandemia, né? Começou, foi indo, vamos aos trancos e barrancos trabalhando, mas não deu, aí fechou tudo. O mundo parou. Essa foi a verdade. E o mundo parando, eu tinha que fazer trabalhos numa agência, mas a agência não podia abrir, era um trabalho luxuoso, não funcionava, estava público. Parou-se. E eu fiquei numa situação de dividir, eu estava morando sozinha num apartamento de um colega meu, só que eu estava começando a entrar numa depressão horrível, porque já estava acontecendo quarentena, que é gente morrendo a cada segundo que passa. E eu sozinha, longe da família. Emprego deu errado, sabe? O cenário que era. Tinha dia que eu ficava no apartamento assim todo o dia inteiro, tudo fechado, aquela deprê escura, caverna, que eu não queria olhar pra ninguém, não podia olhar pra ninguém. Se eu abrisse o Instagram, ia ter um monte de gente chorando também, depressivo, tentando fazer alguma coisa pra sair dali. Mas não tinha saída. Se eu fosse ligar pra minha mãe, vem pra casa. Na hora, mas eu queria. Eu não queria, eu queria ficar lá. Tive um start de não ficar, falei, vou procurar pessoas para dividir aluguel. Consegui dividir aluguel com 2 pessoas. Uma menina que era a dona da casa, ela era do Maranhão, a Vanessa, a Cecília, e outra moça, olha, isso foi legal, de falar, que a Vanessa morava lá, e daí ela tinha uma vaga no Facebook, né, por grupo de comunidade de Facebook. Aí eu fui, aí a gente, né, eu recebi auxílio, né, o auxílio de R$200, não, acho que 200 era 600, acho que era 600, né, 600, Bolsa Família. Aí eu, né, matutando, aquele dinheiro não dava pra pagar aluguel, dividi aluguel, que era 1.200, aí mais as comidas que a gente ia comer e tal, eu só com aquilo. Aí eu falei, Cecília, bora jogar mais uma vaga pra gente dividir em 3? Aí ela, bora, mas você cuida? Porque ela saía, né, pra trabalhar. Eu falei, cuida, eu faço seletivo e tudo, bora. Fui seletivo, né, e conseguimos mais uma moça pra morar com a gente. E ela era gaúcha, era nossa gaúcha, e a gente dividia as tarefas de casa. Eu cozinhava a comida da semana, né, do dia a dia. A gaúcha, ela fazia os pães, o nosso café da manhã e café da tarde era movido por ela, porque ela fazia os pães. E a Vanessa trazia do trabalho dela, que era uma fábrica de tipo de padaria, ela trazia uns folhados, umas coisas assim e tal, ela cozinhava no final de semana. Era bem assim, república de garotas, assim, bem legal, né? Mas ainda assim eu sentia que não era minha família. Eu comecei a sentir que não era para eu estar ali. Não era para eu estar ali. Mas que estivesse confortável até certo ponto, mas tinha alguns momentos que era domingo, tava todo mundo em casa, o almoço estava pronto, eu não queria sair do quarto, porque eu não queria olhar para ninguém. Ainda estava faltando alguma coisa. Eu ainda estava me sentindo como Jonas na boca
lá dormindo dentro do barco, a tempestade, né? Ei, bora, né? E aí mãe, eu vou ir. Já liguei da rodoviária, já falei, gente, eu vou, é isso, bora. Na época, graças a Deus, ainda tinha o ID jovem, não paguei passagem, né? Então foi tudo abençoado por Deus, eu tive que ir. Tive que fechar a porta, a janela mais uma vez pro meu sonho. Falei, não é pra estar aqui, não é um momento global de luto no mundo. Então vamos guardar esse sonho mais um pouquinho, se aprimorar, melhorar, curar o que tem que curar, sarar o que tem que sarar, aprender o que tem que aprender, porque lá não vai ser fácil, né? Eu sempre tive essa noção, desde que eu já era formada, sou professora de português, eu já era formada, eu já sabia que não ia ser fácil. Então eu falei, vamos embora. Eu fui pra casa, fiquei mais um tempo, e todas as pregações que eu ouvia lá da igreja, que eu frequentava a IBN Filadélfia, é tempo de ficar em casa, é tempo de ser a filha que você tem que ser, é tempo de ser a dona de casa que você tem que ser, é o tempo de ser mãe, é esse tempo que você tem que ir ser o que você tem que ser. Há tempo para todas as coisas, acima do céu e abaixo da terra, né? Abaixo do céu e abaixo da terra também, tem tempo para tudo. E depois outras tentativas não deram também, até que estamos aqui neste momento, né? Mas para dizer assim desse meu momento de pandemia, né? E para frisar e para nós todas aqui, né? Para quem está nos ouvindo, todas as escolhas que nós fazemos, agora sabemos que temos o livre-arbítrio, fazem a gente chegar onde a gente está no dia de hoje. Sejam escolhas certas, sejam escolhas erradas, nos trouxeram até aqui. Me arrependo de algumas? Talvez com a cabeça de hoje, a Jane de 28 anos teria feito outras escolhas, talvez não teria tentado tanto bater numa porta que não ia se abrir, talvez. Mas eu tive aprendizados e sou grata a Deus por eles. Meninas, Érica, como foi para você conciliar lá no início o sonho de montar um espaço de beleza e a função mãe e esposa? Tipo, lá no início, dentro de casa, como é que foi isso para você? Foi bem difícil, porque eu sabia que ele era um passo que eu estava dando para chegar até o meu sonho, para começar a concretizar esse sonho, o início de tudo, mas ao mesmo tempo eu não queria ser negligente em casa, né? Naquele lugar onde Deus me plantou um tempo que eu estava relutante, mas era ali que Ele me queria e eu não queria negligenciar aquilo, né? Eu não queria negligenciar o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de dona de casa, de mãe de adolescente também, que, né? Também faz toda a diferença na vida de um adolescente, uma mãe presente. Mas ao mesmo tempo eu queria ajudar o meu marido e queria ir em busca do meu sonho. E eu me pegava muitas vezes pensando, e quando eu conversava com mulheres que trabalham e são mães, era como se o mundo falasse pra mim, só você não trabalha. Só você é mãe e não trabalha. Nossa. E aquilo batia muito forte dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu estava ali, não, eu estou onde Deus quer que eu esteja, então eu estou no melhor lugar. E eu fui esperando em Deus no tempo certo de poder iniciar este meu sonho, tanto que uma vez eu lembro que as coisas que quando eu atendi em casa, estava tudo dentro de uma sacola, em cima do guarda-roupa, e o meu marido perguntou, o que é isso em cima do guarda-roupa, esse monte de coisa? Aí eu falei assim, são os meus sonhos que estão empacotados. E ali, naquela hora, Deus falou pra mim, no tempo certo você vai viver os seus sonhos, você vai desempacotar os seus sonhos. E quando eu fui montar o espaço, Deus me lembrou disso. Era eu desmontando tudo, tirando tudo da sacola e Deus falando, tá vendo? Eu não te falei que era no tempo certo? Mesmo que seja um espaço pequeno, seja o primeiro passo, era o início do meu sonho. Mas eu tive muito cuidado em conciliar essa questão da maternidade. Então, a minha rotina já era outra, já tinha que deixar a comida pronta à noite, acordar mais cedo, ter que arrumar as meninas para ir para a escola, porque eu só consigo ir para o espaço depois que elas vão para a escola. Essa parte da manhã ainda eu não consegui me organizar para estar no espaço. Então é só a parte da tarde, a hora que elas estão na escola. Mas eu tive muito esse cuidado de continuar sendo a dona de casa, a esposa e a mãe. E não que os meus sonhos fiquem em segundo plano, mas a minha prioridade ainda é a minha casa. Amém. Porque crente fala amém pra tudo. Crente fala amém pra tudo. Eu outro dia tava lá. Não é verdade, amém. É verdade. Gente, eu outro dia tava no atendimento com o Itaú, né? Aí foi muito massa, velho. A moça, mas então,
o que eu tenho que... Como eu vou proceder? Ela tem que fazer isso? Falou tudo, aí eu... Amém. Eu no supermercado. Eu no supermercado. Sério? É desse jeito. É muito isso. Boa noite, amém. Porque assim seja. É, Né? exato. Tipo, amém, entendi, assim seja, vamos É. ir, bora. É tudo isso. E pra você, Kirli, como foi, como é ser mãe solo? Quem foi o seu apoio? Cara, eu vou falar pra vocês que não é fácil. A maternidade, conciliar trabalho, maternidade, é muito difícil. É algo que você se supera, você se subestima todos os dias, porque é escola, é reunião, é atendimento. Essa semana passada, eu atendi uma cliente faltando meia hora para a Lorena entrar na escola. E nesse período que eu tava levando a Lorena na escola, eu falo, nossa, como que eu tô dando conta? Tipo, como pode, né? A gente cria um superpoder assim que é de dentro pra fora. Não posso falar só de mim, mas a Érica também, sabe? Porque um sábado desses, estávamos lá nós 5, né? A gente atendeu, a gente cuidou de criança, a gente organizou o espaço e a gente ainda foi pra igreja, tudo num dia só. Foi algo que eu fiquei na minha cabeça e eu fico muito feliz, sabe? Por Deus me dar essa oportunidade de trabalhar por conta hoje e ter minha filha do meu lado, porque eu sempre me senti uma mãe ausente em alguns momentos por nunca ter tempo para minha filha. Minha rede de apoio, eu conto, nesse momento eu conto comigo mesma. Conto comigo mesma. Porque minha mãe me deu essas instruções, Kirli, é você, seu marido e sua filha. Ela foi embora, eu me divorciei. Óbvio, ele continua sendo pai, mas pai no final de semana. Durante a semana é eu e eu. Essa é a minha rede de apoio. Então, você é tudo que a Lorena tem e vice-versa, né? Exatamente. E você sabe que é suficiente, né? Tenho certeza disso. Glória a Deus. A gente tem ouvido muito lá na igreja sobre suficiência, né? Quando eu faço devocional também, eu vejo muito sobre suficiência, sobre autoridade de Deus nas nossas vidas. Hoje a frasezinha lá do Glorify era que nós, seres humanos, temos muito medo de ouvir sussurros do homem, porque colocamos homens como poderosos, reis poderosos, e nos esquecemos da autoridade, do poder de Deus, que se manifesta por meio da criação e por meio de todas as coisas, né? Então, o processo de entender Deus como suficiente nas nossas vidas é a vida, né? Nosso período de tempo na vida é esse processo de santidade, processo de entender Deus como suficiente, Deus como Pai, Jesus Cristo como nosso amigo, Jesus Cristo como nosso amigo, como nosso advogado fiel, como Redentor, como Salvador, Espírito Santo, como Consolador, que está presente dentro do nosso corpo, que se afasta quando pecamos. Então, isso é a vida. Isso é o que aprendemos enquanto vivemos. E a busca disso diariamente. Então, perceber essas coisas fica lindo e a vida se torna mágica. A vida fica bela, a vida fica perfumada, a vida fica esplêndida. Domingo eu fui assistir uma gravação ao vivo de um podcast da Louva Deusa, e quando terminou, era ali na República, Cineclube Cortina, ali na República. A gente saiu,
do lado do espaço. A gente foi andando assim rumo ao metrô e tinha uma feirinha, né? Porque era domingo, né? Tinha várias feirinhas, vários artesanatos, várias coisas, uma roda de capoeira e tal, movimento, morador de rua, aquilo tudo que é público que vocês conhecem, isso que eu citei aqui também para quem não conhece. E por mais que houvesse o lixo, a sujeira, o fedor, a pichação, o lixo voando, os carros doidos, buzinando, eu sabia que ele estava ali, mas a minha atenção não estava ali. A minha atenção estava na roda de capoeira que emanava uma energia tão grande que me puxou para ali. Falei, eu quero ir lá ver. Eu sou preta. Eu quero ir lá ver, berimbau, tântica, tanana. É roda, é fervo, energia, gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de abraçar. Né? E os feirantes com os artesanatos, amo artesanato. Eu sou uma pessoa muito manual. Eu sou não digital, eu sou manual. Né? E o Bruce ficou um pouco frustrado comigo porque ele trabalha no centro, ele trabalha lá na Santa Efigênia. E ele está todos os dias na Santa Efigênia naquela loucura. Não estava tão loucura no domingo, porque domingo é só poucas pessoas na rua, né? Mas para ele, tipo, a perspectiva dele naquele domingo, naquele lugar, era de pavor, porque era como se fosse uma segunda-feira. Frenesi, loucura, ódio, gente com sangue nos olhos, querendo te matar, e polícia e tudo, cachorro foguete, como ele sempre fala. E eu tava parecendo que tava na Disney. Pra você era novidade. Era novidade, eu nunca estive na República Domingo. E às vezes, sem querer, se esquece que pra mim é tudo novidade. Por mais que eu já tenha vindo a São Paulo outras vezes, mas pra mim tudo que eu vejo aqui é novidade. E por mais que eu já tenha ido a alguns lugares, mas eu treino, eu estudo, eu desenvolvo essa habilidade de ver tudo como novidade. Sempre. Eu conheço a Paulista de cabo a rabo já. Mas eu sempre quero ver algo novo. E sempre vai ter algo novo. Assim como a palavra de Deus que se renova a cada manhã. Sempre vai ter uma coisa nova que a gente não entendeu, que a gente não viu, que a gente não enxergou. Sempre vai ter. E deixo aqui essa dica pra você, ouvinte, pra vocês. Treinem esse olhar de primeiridade, de ver de outra perspectiva. Mexe a cara, muda o ângulo, né? Não são fotógrafas, mas vamos ter esse aprendizado de mudar o ângulo, mudar a perspectiva, mudar o jeito que tá vendo, mudar a altura, a profundidade, a forma como tá vendo, se tá vendo com o olho, veja pela janela, veja por debaixo, veja como a altura da Danda, veja como a Danda vê, que ela é mais baixinha, veja como o Choco vê que é mais alto, sobe em cima da cadeira, eu faço umas loucuras de vez em quando que eu quero mudar. Lá o apartamento lá em casa é pequeno. E eu subo no sofá, eu subo na cama, eu pulo, eu faço coisas porque eu quero desautomatizar, sabe? O desautomatizar é tirar as coisas do automático. Se a gente está acostumado a ver o mouse em cima da mesa, bota ele virado em cima do microfone. Olha só que diferente que fica. Né? Vamos fazer diferente as coisas. Porque fazendo diferente, teremos resultados diferentes. Fazendo igual, resultado igual. Não é mesmo? E gostaria de ouvir o que vocês diriam para os nossos ouvintes que têm vontade de abrir um negócio, uma mensagem assim, motivacional, inspiracional. Aquela frase de placa de caminhão, assim. Ai, uma bem clichê. Você tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? Vai. Só vai. Só vai. Eu diria, coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Confiar e tirar o medo da frente. E se tiver com medo, Vai com medo. Foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Porque assim, pedir para as meninas puxar um texto motivacional, uma palavra, não é. Cada um vai ter sua história individual. exato. Cada um tá passando por uma história diferente, um momento diferente. Você tá com 30, você tá com 50, você tá com 20, você tá com 12, você tá com... Cada um vai ter seu momento, cada um tá no seu momento. Não é? Bom, gente, o nosso Papo Cabeça tá acabando. E para você que ficou até aqui com a gente, eu tenho um recado muito especial. Quer continuar esse papo com as meninas? Você pode segui-las lá no Insta. @Estúdio Érica Moura. E @Kirley Nails. depois vai estar lá no post. Vocês podem clicar lá e segui-las. E também se inscrever na nossa newsletter semanal, que está no link da bio, no @poddepapocabeça, que é
Instagram do nosso podcast. Lá você vai receber o conteúdo exclusivo, dicas, descontos, que aqui nos serviços de beleza e muito mais. Gostou desse episódio? Quer ver as próximas entrevistas? Então segue o nosso podcast aqui no Spotify, comenta na caixinha de perguntas do Spotify o que você achou desse e dos outros episódios. A Érica era uma ouvinte assídua, deu feedback pessoal para mim assim, lindo, eu falei, gente, é ela na próxima, ela vai estar lá. E tá aqui. Pois é. Né? Além de seguir, falar o que você achou desse episódio, dar 5 estrelas para esse papo chegar a mais mães empreendedoras e ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios. E outra maneira de vocês nos ajudar é através do Apoia-se, que também está no link da bio. Ao apoiar, você recebe recompensas incríveis e personalizadas só para vocês. Meninas, muito obrigada, Érica e Killer, pelo Papo Cabeça de hoje. Foi um prazer enorme, muito grandão assim, poder conversar com vocês. E aos nossos ouvintes, espero que tenha sido uma boa companhia. Até o próximo episódio. Gente, o tempo passou. Deu só 48 minutos? Nossa! Não parece que foi mais tempo? Eu tive a impressão. Nossa! Uau! Uau! Quanta coisa, quanto tudo. Adorei, amei. Amei também. Muito bom. Amei. E aí? É bom, né? Colocar pra fora, falar das nossas experiências. Espero que inspire outras mulheres, Sempre mães, bom, né? A dar esse passo aí. Porque não é fácil, é questão de horário, é rotina, né? Eu tava até falando para aquele que ele é 2 trabalhos, se eu for arrumar um trabalho CLT, admitir e demitir. Porque um dia uma tá doente, outro dia é a outra, outro dia tem um médico, outro dia tem consulta, outro dia liga da escola, machucou a cabeça, tem que vir buscar. Não adianta, empresa nenhuma, como aquele falou. Sabe, fica, não, tá bom, vai ser compreensível sempre. Não vai. E essa questão de trabalhar também tendo essa flexibilidade de horário, tem que ter. Mãe tem que ter. É difícil. A opção de você poder levar o seu filho pro trabalho é maravilhoso, exatamente. sabe? Muito bom. Já tive problemas com o babá de não poder ficar com a Lorena no final de semana, de ficar na mão mesmo, sabe? Ter que levar a Lorena e patrão com a cara desse tamanho, porque a Lorena tava lá, entendeu? Muito ruim. Péssimo. Eu vou falar um pouquinho de como é ser rondoniense pra vocês, que eu sou rondoniense.